Já tá? Boa noite, irmão. Estamos aqui novamente. Queremos saudar a todos aí. Que eu possa abençoar esse tempo nosso, mais uma vez juntos. E também tem um tempo de louvor aqui. E já agradecer a todos que estão presentes aí já, nos assistindo. Amém? Então nós queremos ter um tempinho de louvor agora, mas vamos orar antes. E nós vamos também, não vamos aguardar mais nada, porque já deu tempo. Que o Senhor possa ser louvado e agradecido essa noite, através da igreja que está conosco aqui agora. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai querido, nós te rendemos graças, porque mais uma vez estar aqui juntos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Porque pela tua graça e pela tua misericórdia que podemos estar juntos aqui, Pai. Em casa, na casa dos irmãos. É verdade. E como igreja, sentir, Pai, espiritualmente que estamos juntos, Pai, que somos um. E é muito gostoso. Nós sabemos que assim, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te glorificamos pelas nossas vidas, Pai, pelas nossas casas. Bendizemos ao teu nome, Senhor. Nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Nossas vidas, nossas mentes, nosso coração. Tira, Pai, toda a expectativa, ansiedade, Pai, nossos pensamentos longe dos problemas, Pai. Queremos agora estar com o nosso pensamento no Senhor. Amém. E queremos abençoar cada casa, Pai, cada Amém, família, Senhor. cada lar que está ouvindo, Pai. Em nome de Cada Jesus. um que está assistindo, cada um que está nos Abençoa, ouvindo agora, no Senhor nome Deus, de cada Jesus. família, Senhor Deus, em nome Assim de queremos, Jesus. Pai, deixar aqui a tua bênção nesse local, nas Amém. casas que estão ouvindo, Amém, Senhor e Deus. também dedicar louvores, Pai, fruto dos nossos lábios, fruto daqueles que confessam o teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. É lindo. Fala ao vivo. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, Senhor, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. aleluia, Senhor. Aleluia, Pai.
Tu és tremendo. Glória ao teu nome, Senhor. Sua glória possa, Pai, encher nossas casas, Senhor, encher nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nosso desejo é te adorar, Senhor, e exaltar o teu nome. Glória a Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós temos um aviso, né? Não posso perguntar para os irmãos se tem aviso, mas eu tenho uma informação para dar. Hoje, aos moradores aí da sede, tem mais um casal aí, se juntou a vocês. Alguns já sabem, outros de repente não, mas o Timóteo e a Bruna voltaram para a casa deles lá, no bairro onde eles moraram naquele início, onde o Felipe morava, Vila Sante. Então, a partir aí dessa semana, já estão aí com vocês. Amém? Bom, nós queremos hoje, amados, compartilhar com os irmãos. Deus é maravilhoso, né? Tem muitas formas
de nos ensinar, muitas formas de transmitir para nós o ensino que ele tem para nos dar. Nós muitas vezes não entendemos, né, a forma que ele está usando para nos ensinar, o jeito que ele está fazendo com que nosso coração, nossa mente se abram para receber o ensino, mas todos os momentos, e a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós entendemos que todas as coisas que nos acontecem, Deus está usando ou, dizer assim, permitindo para que nós aprendamos algumas lições. O violão está bem na frente aqui, às vezes. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre isso, até porque nós estamos passando por um período, creio que Deus, né, tem usado para nos ensinar algumas coisas, e nós não queremos desperdiçar esse tempo, né? Se ao final desse período que nós estamos passando, nós não aprendermos nada, ou não tirarmos lições, e de repente não foi bem aproveitado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero iniciar lendo um trecho da passagem no Velho Testamento, que está em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2 e 3. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Diz aqui: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Que o Senhor possa nos falar, nos ensinar através da tua palavra, Ele possa transmitir ao nosso espírito todo o ensino, Pai, para que nosso coração não se endureça diante da tua palavra e nós possamos receber desse alimento no nome de Jesus. Amados, então nós vemos como é precioso e nós podemos até ver que aqui fala nesse versículo que ele deixou o povo lá e fala por 40 anos, né? Eu diria uma quarentena, só que não é 40 dias, né? Hoje em dia nem a quarentena não é mais 40 dias, até menos. Mas uma quarentena de 40 anos. Creio que deve ter sido suficiente para Deus ensinar bastante coisa. E conhecer o coração dos homens. Então nós queremos transmitir hoje, né, compartilhar uma palavra, o que nós podemos aprender, né, com o deserto, ou com esse período, né? Então na verdade, nós estamos agora já praticamente quase, ou um pouquinho mais, não sei, 50 dias em reclusão, vamos dizer assim. Mas nós podemos ver que Deus usou esse período primeiro para ensinar coisas novas ao seu povo. Eles viviam em um país, em uma nação, debaixo de um reino de deuses, né, de costumes, de tradições, de cultura. Viveram lá, gerações e gerações nasceram lá e morreram nessa cultura. Então, Deus os tirou de lá e, nesse período, então, usou para ensinar coisas novas para eles. Como um povo de Deus, eles não aprenderam muitas coisas.
E nós podemos dizer que a primeira delas, de fato, foi conhecer Deus. Eles não conheciam o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles ouviam falar, né? Mas não tinham tido a experiência de conhecer Deus. Até que ele se manifestou através de Moisés. E que os tirou, né, da escravidão do Egito, como diz a palavra, com mão poderosa de Deus, né? Então eles passaram a conhecer esse Deus. E erraram muito, né, nesse conhecimento de Deus, porque eles estavam acostumados com os deuses, com os ídolos, com os postes ídolos, com todas aquelas questões egípcias, né? Então eles não conheciam esse Deus. Então ali eles foram vendo e conhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, a bondade, a misericórdia, o ensino, né, a firmeza que o nosso Deus quis passar para eles. E conhecendo esse Deus, uma das primeiras coisas que eles tiveram que desaprender e abrir mão, né, que tiveram que renunciar a muitas coisas, logicamente, foi deixar aquela cultura egípcia. Imagina você nascer numa terra, nunca ter visto outra, cresceu ali, os seus pais também já eram dali, e viveu aquilo ali, ouvindo falar de um Deus, mas ao mesmo tempo vivendo em uma cultura. Então, com certeza, o povo já estava todo enraizado nos costumes do povo e na mente, no dia a dia dele, a cultura do povo egípcio. Então, eles tiveram que desaprender, deixar essa cultura para outra. Nós sabemos que a cultura não é algo que você apenas fala assim, agora, a partir de hoje, nós temos uma outra cultura, um outro hábito, um novo jeito de viver nesse país. Não é assim. Então, eu entendo que por isso que teve que ter essa quarentena um pouco longa ali para eles, né? A segunda, que eu listei aqui, eu listei algumas coisas que eles aprenderam, então, em função disso, uma vez que eles perderam essa identidade, ou estavam deixando a identidade antiga, a cultura antiga, eles estavam, então, adquirindo uma identidade nova, uma identidade de um povo de Deus, um povo que tinha um Deus, e esse Deus agora estava andando lado a lado com eles, de noite, né, com uma nuvem de fogo, e de dia, cobrindo o sol sobre eles. Então, um Deus presente. Então, essa identidade de um povo de Deus, de uma nação de Deus, de um povo separado, eles tinham, talvez por uma tradição de ouvir falar dos pais deles, ouvir falar, mas agora estavam vivendo isso na prática. Eles teriam que abandonar e deixar essas coisas de lado. Toda essa cultura, para ter uma identidade nova. Uma identidade de um povo que antes não existia. E esse povo estava indo também para ter uma nação, uma terra, um local para morar. Para ter também o seu local de moradia, e não viver como escravo de uma nação. Depois também eu notei que eles também foi bem árduo isso, aprender a obediência. Isso nós vimos que eles tiveram muita dificuldade de aprender a obediência. Então nós vimos que várias vezes eles, né, se rebelaram, murmuraram, pecaram, quiseram lembrar das coisas que eles viveram lá no Egito, lembrar daquela cultura, lembrar daquele jeito, lembrar daquelas coisas, às vezes, fáceis que tinham, e pecaram contra Deus, né? Nessa rebelião que fizeram. E muitos foram castigados, muitos foram punidos por Deus, porque Deus ali tinha que ser firme com eles, né? Porque eles estavam querendo criar ali uma nova nação, um novo povo, com a característica específica deles, e eles então tinham que aprender isso pela obediência. Então foi uma característica que Deus trouxe para eles, que antes eles não estavam tão habituados, que eles tinham que obedecer a capatazes, a senhores, por escravidão, não como um povo que tinha um Deus. Então agora estavam aprendendo a obedecer um Deus, né, que cuidava deles, que alimentava, que guiava, né, que estava sobre eles.
e também livrando eles de perigo, né? Como já tinham livrado ele no caminho para o deserto, onde quando passaram pelo Mar Vermelho. Então ali Deus deu uma prova de que estava cuidando desse povo. Mas eles, nessa parte, eles de fato tiveram muita dificuldade, que entendo que é a nossa dificuldade também hoje. E também eu entendo que nesse momento eles também passaram a se conhecer a si próprios. Eles não tinham uma visão deles mesmos como homens, como um povo de Deus, como um povo que, né, podia clamar ao Senhor, podia buscar esse Deus. Então também eles estavam se conhecendo a si próprios, né? Como diz até esse versículo, né? Como fala bem assim, para saber o que estava no teu coração. Então, ele te guiou ao deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Então, o coração foi revelado, né? O coração do povo de Deus foi, então, exposto ali. Ninguém agora podia ficar de uma forma exclusiva ou oculta, não. Cada um tinha que se expor, né? Então, isso também, o povo se conheceu, né? Teve um conhecimento próprio dele mesmo. E eu também listei outra característica, outro aprendizado, que foi aprender a ouvir Deus. Que às vezes eles caminhavam e por exemplo, sentiam sede. Então imagina, até começar a sentir sede, até a sede apertar, e até eles procurarem Moisés para começar a falar: Moisés, o povo está com sede, não tem água aqui. Então aí o que acontecia? Moisés clamava e Deus respondia. Só que às vezes vinha o lamento, vinha a murmuração antes. Mas o que eles foram aprendendo? Que tinham que ouvir Deus. E aí tinha que ouvir Deus também quando ele falava: fica no acampamento, agora vamos seguir em frente, vamos andar. É Deus que conduzia. Então eles também foram ensinados a ouvir o Senhor. E outro detalhe também importante aqui: ouvir o único Deus. E com isso eles foram aprendendo e inculcando nos filhos aquilo que eles já ouviam, né, de gerações, que há um só Deus, um só Senhor. Porque, como a gente falou agora há pouco, eles estavam no meio de uma cultura que tinham muitos deuses, muitas divindades. Então agora eles estavam diante de um Deus único. E eles tinham que aprender a ouvir esse Deus invisível, né? Também tiveram amargas penas para aprender que a desobediência tem consequências. Eles já tinham essa vivência no dia a dia no Egito, quando eles não relaxavam no trabalho, eles eram punidos ali. Mas agora eles estavam aprendendo também que a desobediência a Deus também trazia amargas consequências para eles. E deve ter muitas outras coisas que eles aprenderam, mas eu listei essas e mais uma no final aqui, que é também aprender a se santificar. Que o povo, né, aprendeu e foi ensinado a se santificar. Deus queria um povo santo, um povo purificado, um povo que, né, o adorava unicamente, que não tinha outros deuses. E aí ele deu os 10 mandamentos para eles. Ele já começava falando sobre o amor a esse Deus único e não ter outros deuses ou imagem, escultura, adorar ídolos. Então, ele foi trazendo essas coisas todas. E os 10 mandamentos e as leis que eles aprenderam foi no sentido de purificá-los para que fossem um povo de Deus, um povo santo. E que também fazia, né, confessava os pecados, trazia o sacrifício para se purificar. Tinha todas essas questões também muito ligadas à higiene, né? Nós sabemos que a Bíblia é uma lição de higiene que, se nós lemos aí o princípio da medicina, muitos médicos que tiveram êxito na parte cirúrgica, hospitalar, de prevenção, trabalhou com a higiene, né, que consta no Velho Testamento, que Deus colocou para o povo. Por quê? Porque o povo estava caminhando longe de tudo, então Deus os ensinou também a se purificar fisicamente. Então essa santificação estava ligada
a purificação física do corpo, ligada à higiene, muitas coisas mais, e a santificação espiritual também, a entrega espiritual. Amém? Até aqui? O que eu estou querendo trazer para os irmãos é que, uma vez todas essas coisas, né, a gente observando tudo isso na palavra, e agora passando por mais uma fase de aprendizado, de coisas novas, que eu creio que nós estamos aqui, também todos nós já há quase 50 dias, como eu falei, aprendendo muitas coisas, e algumas coisas novas, eu creio que para alguns irmãos que reúnem aí em outros endereços, coisas novas mesmo, que é não poder congregar. E isso é muito novo para muitas pessoas. Para nós também, lógico. Mas eu quero, assim, dizer assim, o que nós, né, como eu falei no início, como nós vamos, não vamos deixar de aprender nessa caminhada que nós estamos para alcançar a promessa. Nós somos um povo de Deus que foi separado também, foi livre da escravidão do pecado, e fomos separados como povo de Deus, ganhamos uma identidade, e agora nós estamos rumo à promessa. Vamos dizer assim, a terra prometida, a promessa. Não é? Nós aguardamos a promessa. Estamos caminhando para ela, nos santificando, nos purificando. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. E como povo, né, no deserto, eu quero lembrar um versículo que está em 1 Coríntios 10. Vamos abrir aqui. Como povo lá no deserto também errou, cometendo vários pecados contra Deus, nós fazemos as mesmas coisas hoje, nessa nossa caminhada. 1 Coríntios, capítulo 10, eu vou ler aqui o versículo 11, mas depois vocês podem ler do 1 em diante, porque aqui antes um pouquinho ele está citando aí o que o povo fez, que teve consequências, no qual eles tiveram que sofrer essas consequências por causa da desobediência, dos pecados que eles cometeram. Então, aqui no versículo 11 fala, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, muitas vezes a gente pensa, bom, agora estamos salvos, né? Fomos resgatados, Jesus morreu, me converti, pronto. Mas nós estamos na caminhada, nós estamos caminhando, nós fomos tirados da escravidão do pecado e estamos rumo ao alvo. E esse alvo, né, para aqueles que estiverem vivos, é Jesus nos receber. E para aqueles que não estiverem aqui, encontrar Jesus também nos ares, vão ressuscitar. Mas e aí? E nesse tempo, não é? Como nós temos feito nós, né? Nós temos murmurado nesse período agora que estamos passando. Eu sei que nós já passamos, todos nós, por muitos períodos, né, que podemos chamar de deserto. Mas vamos fazer uma alusão a esse período que nós estamos passando, que com certeza não vai ser 40 anos, nem 4, espero, nem 4 meses, tomara que já acabe rápido, mas nós já estamos há 50 dias. E quantos de nós estamos passando nessa fase sem murmurar, né? Sem se queixar, sem se lamuriar, né? Então, também coloquei algumas coisas que podemos aprender aprender e praticar, na verdade, com esse período que nós estamos passando. Eu sei que o assunto tem sido muito esse, mas nós não podemos fugir, não podemos também passar desapercebidos, como se não estivéssemos passando por isso. Esse é o nosso ensino atual, né?
Então, a primeira coisa é não perder a oportunidade. Nós temos que estar o tempo todo, Senhor, né? Por que nós estamos aqui? Quando precisar dar uma saída por alguma coisa, e os que trabalham todos os dias têm que sair mesmo, né? Como que eu faço para aprender, mesmo assim, continuar trabalhando e aprender também o Senhor quer que o povo, seu povo passe nesse período? Porque, na verdade, todos estamos passando. Alguns têm que sair, trabalhar, parece que não aconteceu nada, mas outros não estão saindo, praticamente ficam isolados. Então é assim, não achar que não estamos diante de uma oportunidade e não podemos perder. Então, eu listei aqui, né, o que estamos aprendendo nesses dias? Eu acho que talvez, se a gente tivesse todo mundo junto, talvez alguns falariam, ó, aprendi isso, aprendi aquilo, pode anotar, depois quiser mandar para a gente, o testemunho pode mandar. Mas, primeira coisa que nós aprendemos já lá do iniciozinho, e para nós está reforçando esse conceito, é o que é igreja, de fato. O que é igreja, né? Nós somos igreja, vivemos igreja, mas se a gente ficar muito tempo sem voltar ao princípio, né, lembrar das primeiras obras, aquilo que nós já falamos, nós vamos também nos adaptando aos costumes do mundo. E muitas coisas do mundo entram nos nossos costumes, hábitos e tradições da igreja. E aí a igreja vai se tornando um ambiente institucionalizado, mas espiritual ao mesmo tempo, mas diferente de igreja como de fato o Senhor estabeleceu. Então o que nós temos aprendido e estamos aprendendo, e tomara que aprendamos rápido, é o que é a igreja. Né? Que nós somos igreja, somos nós, e aonde estiverem, ou seja, em qualquer lugar que estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. Então, cremos, né, nessa palavra, e isso que estamos querendo viver agora. E Deus, né, não tem pressa. Ele que está, né, cuidando de tudo, que permitiu tudo, a pressa é dele. Se ele quiser interromper esse tempo agora, amém. Se quiser nos deixar ainda caminhando agora, vamos dizer assim, nesse desertinho, amém também. A pressa é dele, ou não. Nós vamos esperar e aprender. Senhor, o que o Senhor quer ainda nos ensinar, que ainda esse tempo não acabou? Nós não vimos ainda o final desse tempo. Também a importância da família. Não é? Por quê? Porque é importante destacar isso aí. Porque às vezes também a família acaba entrando numa rotina de trabalho. Ou seja, o que é uma família entrar na rotina de trabalho? É você sai para trabalhar, volta para casa, para fazer o básico, para a subsistência, e dormir, e acordar, e não ter uma vida, como diz a palavra lá em 1 Pedro, a vida comum do lar, né, que é sentar na mesa para tomar café, ou almoçar, ou jantar juntos, estar sentando no local, no quarto, na sala, na varanda, para meditar juntos, ler a palavra, orar. Então, essas coisas são coisas que Deus estava também querendo restaurar na família. A importância dessas coisas, da igreja funcionar na família. A outra coisa que eu destaquei, outro item que eu destaquei é também que nós temos que aprender também, assim como aquele povo, a clamar e a confiar em Deus. Temos que clamar ao Senhor. Ainda que o tempo é dele, ele que sabe quando isso tudo vai acabar, mas nós não estamos proibidos, nós somos filhos dele, não sabemos, não temos a visão do que ele tem. Então nós podemos todo dia chamar, Senhor, abrevia esse tempo, né? Ou fala conosco, clamar ao Senhor pela providência dele no dia a dia, se nos faltar alguma coisa, se nós estivermos passando alguma necessidade, alguma dificuldade. Clamar e confiar em Deus. Nós confiamos que Deus sabe o tempo certo de voltarmos à normalidade. Ele sabe. E ele que vai dizer esse tempo. Outro ponto também que tem a ver com o nosso aprendizado com o povo do Egito, no deserto, o povo que saiu do Egito, né, que foi para o deserto, é se santificar. Então, eu creio que isso nós temos que aprender também, a nos santificarmos. Não é? Como está, né, a nossa santificação? E aí eu incluo também aquilo que eu me falei agorinha, a santificação, né, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo,
E eu creio que nisso nós temos aprendido muitas coisas. Aprendido não, praticado, né? Porque o que mais gostou desse período de ensino sobre higiene foi o Vince, né? Quem já ouviu a palavra do Vince, viu que ele colocou ali que ele sempre viu dessa forma a necessidade de higiene. Mas a gente passa meio batido de muitas coisas. Então, eu estava até colocando para a Ana Lúcia algumas coisas, talvez a gente agora não vai deixar mais, não vai mais voltar ao normal em relação à higiene. Não vai. Sentir que a mão está suja, sentir que precisa, né, limpar alguma coisa, tomar um banho, limpar as verduras quando chegam, limpar as frutas, limpar as verduras, limpar as caixas que chegam do mercado. Nós sempre ouvimos que é possível ter passado algum inseto, algum animal nas coisas que ficam armazenadas, nos depósitos, e a gente muitas de nós nunca se preocupou tanto com isso. Agora há uma preocupação, e isso é normal, isso é necessário fazer. Isso eu creio que Deus está permitindo para que a gente, de fato, e muitas doenças que nós hoje adquirimos é por falta de higiene. Então, Deus quer que nós cuidamos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nós precisamos aprender essas coisas, praticar, e não abandonar mais. O próprio banho, eu creio que muitos banhos têm sido um pouco mais demorados. Porque muitas vezes você entra e da água que está caindo, você já está saindo do banho. Agora, de fato, você se preocupa em lavar os braços, um ou outro, e vai lavando tudo, o rosto, esfregando tudo. Para mim está sendo uma realidade diferente. Eu confesso aqui. Mas eu penso que isso aí não é novo, né? É necessário. Isso é uma forma de você dizer assim, meu corpo, eu cuido do templo do Espírito Santo. Né? Isso é uma forma de você também se purificar. E também a santificação, também a sua purificação na oração, na leitura, naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, naquilo que é pensar nas coisas do alto. Outro item que eu notei agora é obedecer. Nós temos que obedecer. Nós estamos aprendendo que muitas vezes temos que obedecer às autoridades. Né? Agora com relutância às vezes, porque a gente olha e fala, nossa, mas aqui Coqueiral, ou ali numa região mais afastada, não tem nada, não tem nenhum caso, por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não tenho que sair de máscara? Por que isso, por que aquilo? Nós temos o hábito de questionar as coisas que são ditas pelas autoridades. E nós aprendemos na palavra que ainda que seja arbitrária, uma decisão errada, que não venha contra o Senhor, lógico, mas nós precisamos obedecer. Isso é bom para nós. Deus quer que a gente pratique essa obediência visível que nós estamos fazendo agora, para que a gente obedeça a Ele cegamente naquilo que Ele nos mandar fazer. Isso agrada o coração de Deus quando nós obedecemos às autoridades. E também, outro ensino grande agora nosso é parar. Parar. A gente não parava. Muitos de nós não paravam, né? E agora nós estamos aprendendo a parar. Parar, o que eu digo parar? É refletir um pouco o que está acontecendo. E não estou falando aqui que nós temos que refletir baseado em tudo que ouvi. A gente, né, sabe que tem muita desinformação. Nós temos que ser sóbrios, né, e vigilantes naquilo que o Senhor quer nos falar nesse período. Nós precisamos, então, amados, voltar às coisas simples. Né? Quando tudo passar, nós não podemos perder a simplicidade, perder isso que nós estamos ganhando agora, ou relembrando, ou praticando um pouco mais, não podemos perder. A importância, né, disso que eu falei agora, desse que nós estamos aprendendo agora, aqui, principalmente, que é parte da higiene, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele que está permitindo todas as coisas, e não é como alguns dizem, né, por punição. Né, alguns ficam zombando ou criticando, às vezes, as atitudes dos cristãos, ou alguns cristãos até falando de forma errônea, Deus está punindo a humanidade. Não é isso. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. O que Deus não está gostando, não gosta, nunca vai permitir, é a irreverência, a desobediência do homem, principalmente do seu povo.
O povo que se chama pelo seu nome precisa se humilhar, né, clamar ao Senhor, orar, buscar ao Senhor e se arrepender dos maus caminhos, e Ele vai, né, nos sarar. Eu creio que o recado que Deus está querendo dar, principalmente, é para o povo dele. E aí, através do povo de Deus, haver um testemunho vivo para as nações sobre essas coisas. Então, nós precisamos, amados, orar sem cessar, né? Não podemos parar de orar, não podemos parar de clamar ao Senhor. Nós aqui estamos adquirindo um hábito de oração, aqui em casa, desde que começou tudo isso. Tínhamos a nossa oração, como muitos de nós dizemos, mas de forma irregular, ou em horários irregulares, vamos dizer assim. Mas nós estamos aprendendo também a ter uma disciplina de horário na oração. Porque tudo nós temos disciplina. Nós vamos dormir no horário, nós acordamos normalmente no horário, nós almoçamos e jantamos ou lanchamos em horários pré-determinados. Tem tudo tem um horário definido. Por que a oração, você também não define horário para você orar? Isso não é religiosidade, isso é disciplina. Isso nós precisamos, um horário. Eu não consigo ler, se você botar uma disciplina para leitura, você consegue ler. Ah, não consigo orar, se colocar uma disciplina, um tempo certo, vamos conseguir orar. Então Deus quer nos dar também, nós sejamos um povo disciplinado, um povo que correto nessas coisas, né? Que não negligencie essas coisas. Ainda que muitos, né, que a gente às vezes, para se livrar ou para criticar isso, a gente chama tudo de religiosidade ou legalismo, mas muitas dessas coisas é o inimigo que sobra em nós para que a gente então não tenha seja livre, vamos dizer assim. Essa liberdade, muitas vezes, ela não é boa para nós. Nós somos um povo que precisamos de rédea curta, infelizmente, senão a gente se desvia. Deus sabe disso. Tem alguém, não, né? Então, meus amados, nós queremos deixar essa palavra para os irmãos, dizer para os irmãos assim, para, né, ter esse temor nessas coisas que estamos passando, não deixar isso passar assim, não fique no seu coração ansioso para que acabe logo o tempo, ainda que nós queremos que acabe logo, mas não deixe que isso te domine, no sentido de tem que acabar e desesperar, não, vou sair, e começar a desobedecer, andar como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos num processo de ensino que Deus está permitindo para nós. Vamos passar por esse processo de forma obediente, de forma clara, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor como um povo que quer ouvir sua voz, obedecer sua palavra. Pai, aprender com sua palavra, aprender com as coisas que o Senhor permite a nós. Senhor, guarda-nos, Pai, de nós mesmos, Pai. Não queremos ser aqueles que já pensamos que estamos de pé o tempo todo, porque quando esse orgulho vier sobre nós, essa arrogância, podemos cair, Senhor, já pode nos derrubar. Nós queremos ser humildes, Pai, dependentes do Senhor, buscando sempre o Senhor, clamando sempre o seu nome, atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. E nós, Pai, queremos aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, Senhor. Sem pressa, Pai. O tempo é seu. Enquanto isso, Pai, permite que nós possamos fazer a sua vontade, Senhor. Nos direciona aquilo que é a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, as suas casas, Pai, suas famílias. Pai querido, a sua provisão. Guarda-nos, Pai, do mal, Senhor. Guarda-nos, Pai, de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Bem, vamos louvar o Senhor com esse cântico final. Separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo
principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. nada, Senhor. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, irmãos. O Senhor abençoe nossa semana, nosso dia. Em nome de Jesus. E com Deus. Aleluia.